Hoje eu quero explodir a sua cabeça. Hoje eu quero aqui trazer algo que realmente vai fazer você compreender e transformar a sua vida, seja no relacionamento, seja com dinheiro, seja na sua vida emocional. Porque eu trabalho com mulheres e grande parte das mulheres trazem muito essa dor, dinheiro, relacionamento e a sua vida emocional, né? E eu vou falar aqui com base na ciência. Gente, porque tá? Eu não gosto muito, assim, eu quero, sempre busco provas e comprovações, tá? Eu não trabalho com nada místico, às vezes tem pessoas que vêm ali, eu não trabalho com essa questão de. E não quer dizer que eu não acredito. Karma, não sei o quê, e essas terapias. Não, às vezes eu gosto de. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de entender o que está por trás do meu comportamento, do meu sentimento e desses pensamentos. Eu sempre gostei de entender conceitos, tá? E eu trago para vocês isso também aqui, porque são estudos que eu fiz em mim, que eu fui compreendendo, aplicando na minha vida e entendendo, tá? E, e eu também fui entendendo, e às vezes caindo nos buracos que às vezes vocês também caem. De tudo isso que a internet coloca aqui para gente, né? Como se tudo fosse magia, rápido, como se autoconhecimento fosse miojo, eu faço aqui, amanhã eu tô rica, faço aqui, amanhã eu tenho meu amor, faço aqui, devolvo seu amor em 7 dias, devolvo seu amor amanhã. E não é assim, tá? Eu trago aqui com base na ciência, em tudo que a ciência foi comprovando sobre o comportamento humano, tá? E, e a ciência ali, ela vai falando muito sobre, vamos olhando assim, ó, quem é o observador dessa realidade, vamos dizer assim, tá? Dessa realidade que a gente se apresenta aqui. Essa realidade é uma realidade que você está inserida. Eu estou inserida na minha realidade, tá? E você é o observador interagindo com a sua realidade. Eu sou o observador interagindo com a minha realidade, tá? E o eu fui compreendendo também que muitas vezes, às vezes a gente cai nesse negócio que pensar positivo muda. Não, esse é o problema aqui, porque a gente pensa que só pensar positivo, eu sou uma pessoa boa, e tudo daí, eu sou uma pessoa boa e a minha vida tem que mudar por causa disso. Não, vocês entendem como essa realidade funciona? Se vocês compreenderem, aí sim vocês vão manifestar uma vida diferente, sem culpa, sem frustração, tá? E o que eu fui observando? Que não é pensar positivo, você não vai deixar de agir, porque já tem uma estrutura interna. Vamos lá. Quero que você me acompanhe aqui. Você não precisa acreditar em nada disso. Vai lá e estuda então, aplica, leia o que os cientistas hoje estão falando sobre essa realidade, sobre física quântica, sobre o que o Joe Dispenza fala, sobre crenças limitantes, tudo eles vão mostrando muito de que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? E a vida, ela não é criada pelos nossos pensamentos, pelo que você quer. A vida não é criada pelo que a gente pensa. Se fosse assim, né? Eu penso, deu. Aqui a gente pensa assim, pensei, se materializou, pensei, se materializou. Não, não é assim, tá? Não é bem assim. Porque, no fundo, os seus pensamentos, sim, mas não adianta você pensar positivo se a sua estrutura interna responde ao mundo de forma negativa, porque nos seus pensamentos também, você quer, digamos ali, mais dinheiro, um relacionamento, só que você está querendo algo, só que seus pensamentos, grande parte deles, não adianta, eu tô falando esse pensamento de querer, tá? Porque os seus pensamentos, na verdade, são todos negativos. De, eu não consigo, isso é difícil, isso não é para mim. A realidade ela responde através dos seus filtros internos, através das suas crenças, através das suas memórias, através do seu estado emocional.
E esse processo funciona assim, ó. Eu quero que você imagine, que nem eu disse, essa realidade e você é observador. Tudo que se apresenta na sua realidade ali, o seu cérebro ele interpreta. E quando ele interpreta com base nos filtros dele, e surge uma emoção. E você responde a essa realidade, ao ambiente, através do quê? Do seu comportamento. Aí você está reforçando esse padrão de forma automática, sem você perceber. E o ciclo fica nisso. Porque você não compreende esse ciclo. Porque daí tem muitas mulheres que querem, mas Michele, eu penso positivo, Michele, mas eu fui lá e mudei. Será? Mas tudo que se apresenta na sua realidade gera estímulos. E esses estímulos o seu cérebro interpreta. E ele vê no banco de dados, e dentro desse banco de dados dele, ele tem crenças. Não, você não vai fazer isso. Sobre dinheiro, relacionamento também é a mesma coisa. Não, você lembra? Ele não é uma coisa assim que ele está conversando com você, porque já está tudo ali. Não, você não tem isso, então você não vai fazer isso, porque ele vai lá e te dá uma emoção. Aí você se baseia pela emoção. Surge o medo, a tristeza, a raiva. E através disso, você emite um comportamento que se reforça o padrão. É verdade, não, isso daqui não é para mim. É verdade mesmo, o culpado é ele. E você está repetindo as experiências com dinheiro, relacionamento, você está repetindo o padrão emocional. Isso acontece por quê? Porque o seu cérebro, ele não quer buscar a verdade. Ele só está buscando o que é familiar. Mas quem colocou isso dentro dele, Michelle? Você. E uma e eu, assim como você, nós temos crenças, verdades internas sobre dinheiro, relacionamento, sobre a vida toda. A gente tem crenças e a gente vive a partir disso. E você tem as suas interpretações e você busca oportunidades e riscos a partir dessas crenças. Você age com coragem ou com medo a partir dessas crenças. E o resultado disso é comportamento. Aí eu não tenho comportamento. Aí é o que a gente chama de eu me paraliso, eu procrastino. Não, meus amores. Você tem que entender quais são as crenças que te mantêm nesse estado. Isso que eu tô te falando é física. Você não vive a realidade como ela é. Você vive a realidade que você interpreta com seus filtros a partir do que você colocou no seu cérebro, na sua mente ali. E o cérebro responde a isso através de pensamentos. Então não adianta você pensar que você quer um relacionamento, não adianta você pensar que você quer o dinheiro, porque no fundo você está reforçando um padrão negativo, porque daí a sua mente está falando assim, você quer o dinheiro, mas você tem crenças que dinheiro é difícil, que se você tiver mais dinheiro, você vai se separar da família, que se você tiver mais dinheiro, daí você não vai ficar muito com o seu filho. Você tem crenças, pensamentos. Aí você acha que o que vai resolver é o pensar. Não, mas eu quero. Sem entender o pensamento por trás do querer. Verdadeiramente, sem que nem eu falo para as mulheres. Me fala para mim, você tem algum problema de relacionamento? Não, não tenho nenhum problema de relacionamento. Me relaciono muito bem com as pessoas, com todo mundo. Tá. Mentira, gente. Mentira. Michele, você tem problema de dinheiro? Não, eu até consigo fazer o dinheiro, mas eu não sei o que acontece, que o dinheiro não fica na minha mão, ele some, a gente fica doente. Nada é por acaso, são suas crenças te mantendo no mesmo padrão emocional, nessa estrutura que você criou, e você está retroalimentando o resultado, o comportamento. Isso é física.
Isso é que eu falo para vocês, estudem então. Você não precisa acreditar nada em mim. Michele, não acredito em nada. Então não aplica nada na sua vida e continua do jeito que está. E você vai ter sempre os mesmos resultados. Agora, Michele, eu quero mudar. O que eu tenho que fazer? Mudar a estrutura de crenças que tem um padrão de pensamentos. E não é aquele que você me diz para mim assim, eu vou contar sobre o meu caso. Eu venho trabalhando comigo agora nessa questão com o dinheiro. A minha questão é, eu faço dinheiro, só que eu tenho uma sensação, e é essa sensação que eu estou trabalhando, uma sensação de quando eu vou gastar o dinheiro, eu sinto que eu estou perdendo. Eu estou interagindo com essa realidade. O que você faz? Adianta eu falar que nem um papagaio que eu quero mais dinheiro? Se eu tenho uma sensação de que quando eu vou gastar o dinheiro, eu tenho uma medo de perder, um medo de faltar, o medo de. E se eu não conseguir? Eu estou trabalhando nisso. Aí eu fui trabalhando nisso. Eu tenho o quê? Crenças, sim, para trabalhar com dinheiro. Vindo da onde? Lá do padrão com meu pai e com a minha mãe. Eu tenho uma estrutura interna de medo, então eu tenho que trabalhar em cima desse medo. É sobre dinheiro, gente? Dinheiro não. É sobre relacionamento hoje? Não. É como você tem que entender assim, ó, o que a ciência nos fala? A ciência, a gente tem que entender que existe uma realidade. Eu não consigo ali muitas vezes mudar, né, todo um sistema, porque eu já estou inserido no sistema ali, no patriarcado. Eu consigo mudar hoje lá o Lula, o Bolsonaro, aquilo ali não. Mas eu só consigo algo. Quer saber do quê? Eu só consigo como eu vou reagir ao que o mundo me apresenta, isso é problema meu. Agora, eu tenho poder lá da guerra que está acontecendo? Não, mas como aquela guerra me atinge, isso eu posso trabalhar em mim. Porque isso está criando a sua realidade de medo, de raiva, de escassez, de tristeza. Aí eu tô te falando assim, eu trabalhando com dinheiro, não, eu tô trabalhando toda uma estrutura para que eu consiga ter o dinheiro, manter o dinheiro, gastar o dinheiro, porque a gente tem que entender que dinheiro, ele é o que nessa realidade? Ele é conforto. Ele não é aquilo que nos ensinaram, tá? Lamento de falar, não é sobre, ai, nossa, riqueza, prosperidade. E eu vou te falar, se você ir para isso, o cérebro, ele não tá nem aí, porque o seu cérebro, ele não quer riqueza. Aí entenda uma coisa, você não veio para essa realidade para ser rico. Você veio para essa realidade, sabe para quê? Para se sentir segura. Porque dinheiro, riqueza, pensa comigo, lá anos atrás, anos, vamos voltar lá no tempo, antes de Jesus até. Não tinha essa questão do dinheiro. Então foi retratado agora, e agora a gente retrata como? Ele é rico, ele é pobre. Ele tem mais, eu tenho menos. E a gente vive com esse padrão de pensamento. Só que o corpo, ele não entende isso. Ele entende o que então, Michele? Estrutura emocional, as crenças que você coloca sobre dinheiro. Aí você acha que lá na sua infância, que nem eu tô falando de mim, lá na minha infância, eu via meus pais brigando quando a minha mãe ia gastar o dinheiro. Meu pai ficava lá brigando de que vai faltar. Essa era a minha dor, a minha sensação, e eu tive que ressignificar em mim. Eu via minha mãe brigando, meu pai brigando pelo dinheiro. Ai, porque naquele tempo, né? Lembra lá naquele tempo lá do collor e tudo mais, é muita inflação. Vai faltar. E se não tiver? E quando eu ia gastar o dinheiro, vinha essa sensação. E toda a crença que eu construí com base nisso. Nossa, eu tenho que manter o dinheiro, porque eu não posso gastar o dinheiro, porque se eu gastar dinheiro, nossa, vai faltar, vai faltar, vai faltar. E eu tava replicando esse padrão inconsciente na minha vida. Então, a realidade, ela nunca é a forma que você tá vendo, tá? Não é. Que nem eu fui lá, mas se você não entender a estrutura emocional e reprogramar isso,
crenças, comportamento mental, emocional. Qual é a estrutura que mantém você no comportamento e nos resultados que você tem? E aí você quer colocar a sua lógica nessa realidade? Não funciona assim. Então, o problema não é o dinheiro, não é a falta de oportunidade, é que tem um padrão interno que influencia suas decisões e ações. Existe uma pessoa interna dentro de você que, no fundo, não consegue ser próxima, porque ela não tem crenças favoráveis em relação a isso. Ela não tem uma ação para manter essa estrutura interna. Porque conseguir dinheiro tem que ter uma estrutura interna. Mas grande parte das pessoas não tem essa estrutura interna para manter o dinheiro. Porque não adianta assim, você vai ganhar 10 mil reais, tá? Você vai, nossa, que legal, ganhei, mas daí você perde no outro dia. Não tem a estrutura para ir lá e conquistar os 10 mil reais. Uma vez eu escutei isso do, do Wendel Carvalho e do. Ai, como é que é o nome do cara lá? Que ele também é muito rico. Que eu escuto ele, é um dos homens que ele é muito também, ele é bem rico lá, e que ele começou a riqueza dele também vendendo cursos de inglês. Ah, eu não me lembro agora o nome dele. Também. Ele falava isso e o Wendel também. Ele falava assim, ó, que se ele perder o dinheiro dele, em um ano hoje ele consegue recuperar. Por quê? Porque ele já tem uma estrutura interna. Ele sabe que ele consegue. Ele já tem uma mentalidade. E ele sabe que ele consegue. Porque o dinheiro, ele não vai. Se você não tiver isso, ele não vem. Ele pode perder. Ele fala assim: eu posso perder todo o dinheiro, mas se eu ainda tiver o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que daqui a um ano eu consigo tudo de novo. Porque o dinheiro ele não vem pela sua capacidade, ele vem pelo seu padrão interno. E ele tem um padrão interno. Opa, ele mudou as. Ele falando, ele já falou sobre isso também. O Ender e o. Ai, não me lembro lá. Eu sei que ele é um dos sócios do Caio Carneiro também lá. Agora eu esqueci o nome do outro, que eu escuto ele. Ele já tem uma mentalidade, ele já sabe como conquistar esse dinheiro. Porque ele tem toda uma estrutura interna, ele tem crenças que acredita que ele vai conseguir isso. E é isso que você não tem, porque você tem decisões internas, ações internas ao contrário disso. Porque daí, quantas pessoas perdem? Ela não tem estrutura e muitas vezes ela vai lá para o fundo do poço. Ela perde o emprego, ela não sabe como. Não, daqui eu vou conseguir outro. A nossa estrutura é ir lá para o final do poço de novo. Porque dentro de você tem memória de rejeição, abandono, desvalorização. Tá vendo? Me sinto desvalorizada. É por isso que o relacionamento não se mantém na sua vida. É por isso que o dinheiro não se mantém na sua vida. Porque você não se relaciona com a realidade como ela é. Você se relaciona a partir dos seus filtros internos. E filtros internos são crenças que você tem que desconstruir sobre dinheiro, relacionamento, sobre religião. Eu vou falar para vocês, a primeira coisa que eu tive que desconstruir internamente dentro de mim foram crenças religiosas. Muito das nossas crenças religiosas não, a mulher não consegue prosperar. Muito das nossas crenças religiosas, mulheres também não conseguem viver bons relacionamentos, porque tem uma barreira nessa interna. Isso são mensagens sutis. Só quando você faz todo esse trabalho de investigação, entendendo as suas crenças, entendendo a estrutura mental e emocional que está por trás do comportamento. E atrás de um comportamento, eu vou trazer para vocês aqui algo que eu falo muito. Existe um campo emocional inconsciente. Vou bater nessa tecla muito. Existe um campo emocional inconsciente que faz com que você escolha essa realidade e você mantenha essa realidade com base nessas escolhas, porque nada vem no acaso na sua realidade. Pessoas, dinheiro, é porque tem uma estrutura interna que mantém isso ativo. Tem uma crenças limitantes que mantém isso ativo. Tá? E o que eu tenho que fazer então, Michelle? Eu tenho que trabalhar dinheiro? Não.
Você tem que trabalhar a sua estrutura emocional primeiro. A rejeição, o abandono, a tristeza, o medo de perder. Eu tenho que trabalhar o problema do relacionamento. Eu tenho que terminar com ele, porque o meu culpado do meu relacionamento não dá certo é ele. Não, você tem que trabalhar os pensamentos que a sua mente faz você acreditar sobre relacionamento. Você tem que trabalhar a estrutura emocional que faz você repetir o padrão de relacionamento na sua vida. Porque você já se deu conta de que essa estrutura no relacionamento leva você em outra no seu trabalho, você sente também, ai, aquela raiva que, né, do seu marido, você às vezes, muitas vezes sente lá no seu trabalho, que você não era valorizada pelo seu marido, lá no seu trabalho também você se sente não valorizada pelo seu chefe, porque tem uma estrutura interna. Você precisa compreender esse padrão. Isso abre espaço para você trazer a consciência, porque não é estar consciente. O campo emocional inconsciente não corresponde ao consciente, porque você formou ele com base nas suas interpretações, nos seus significados, que hoje você vive a partir disso. Então, uma coisa que eu trabalho muito, e eu gostaria que você fosse lá no meu Instagram para você compreender que eu trabalho muito. Mulheres precisam aprender a sentir, sentir o corpo. Porque se a gente não aprender a sentir, é isso que acarreta grande parte das mulheres não consegue descansar, relaxar. Aí que vem a ansiedade, depressão e tantas outras questões do corpo, porque o corpo não aguenta. Só que a gente tem que entender, sentir as emoções. Só que o que é ensinar para as mulheres? Que sentir é errado, que não deve sentir a raiva do papai e da mamãe, que não deve sentir a tristeza, ai meu Deus, que não deve sentir a culpa, que tem que fazer tudo sozinha mesmo. Aí mulheres esqueceram de sentir o corpo, que é o primeiro passo. Aí eu convido você à sessão Hemocentizária para isso. Vamos aprender a sentir o corpo, vamos aprender a relaxar, vamos aprender a olhar para as emoções. Sessão Hemocentizária para isso. Aí depois você tem que entender verdadeiramente os pensamentos, identificar, ressignificar as crenças, porque elas estão distorcidas. Porque se você não tem o que você tem, é porque tem crenças, distorções sobre relacionamento, dinheiro, sobre você mesmo. Só que isso é desconforto. Só que você não é pensando que quero e dinheiro, nossa, eu tenho que me esforçar a trabalhar mais. Não adianta você trabalhar nesse campo que você acha no campo da realidade, digamos aqui, porque eu falo sempre, existe dois campos acontecendo ao mesmo tempo. Existe uma realidade que eu vou lá e tenho que fazer. Só que daí o que adianta? Você vai lá, faz, você se esforça, esforça, esforça. Aí no final você chega lá, esbaforida, cansada, mas eu me esforço tanto, porque lá no fundo daí tem rejeição, ai, abandono, humilhação, desvalorização, então tem que trabalhar tudo isso primeiro. Aí, por fim, vem os seus comportamentos. Comportamento é resultado de tudo isso que você construiu internamente e está inconsciente para você. E você repete ano após ano sem entender. Aí você acha que conversando nas terapias vai resolver? Não resolve campo emocional inconsciente, não resolve significado, porque você nem sabe, não resolve crenças limitantes só falando. Precisa de toda uma jornada terapêutica que vai na raiz do problema. Aí eu convido você a fazer a jornada da liberdade emocional para trabalhar tudo isso que eu falei de uma forma bem profunda. Tá? Porque o que eu estou falando para vocês é que tudo que a neurociência diz, que o nosso cérebro, ele tem o que? Neuroplasticidade. Você pode mudar ele através do que? Novas experiências, novas repetição, novos pensamentos, novas emoções, e assim você terá novos resultados, porque você vai ter novos comportamentos. Isso significa que toda e qualquer pessoa pode ter, basta repetir e aplicar, porque você vem sustentando esse padrão há muito tempo. Então não é miojo também, tá? Não é miojo. Pim, deu. Ah, entendi. Pim, deu. Que nem as pessoas pensam aqui na internet. Vamos lá, Michele. Vamos só conversar, não resolve. Vamos lá, Michele, é miojo, né? Eu não quero sentir esse desconforto aqui, então não vai conseguir resolver. Tem que aprender. Tem que desaprender o que aprendeu, porque aprendeu tudo errado.
Porque senão você já teria o que você tem hoje, que a gente aprende tudo errado. A gente dá significados, digamos, errados sobre, e a gente vive a partir disso nessa realidade agora na forma adulta. Então a sua vida, ela não muda. Só você tentando controlar o outro, controlando a realidade externa. A sua vida muda quando você transforma e interage dentro de você. Você precisa entender que a sua vida vai mudar quando você mudar dentro. Mas o que, de novo? Crenças, projeções, significados, estrutura mental e emocional, tudo isso. Compreendeu? Então vai lá no meu Instagram, eu sou Michelle Dias, e já vai iniciando a sua jornada. Porque quanto mais você quer viver assim, quanto mais você vai querer sustentar esse padrão. Se você não fizer método que vai na raiz, um método que vai te levar uma estrutura a enxergar e desenvolver um novo padrão. Isso também requer repetição, requer exercício, requer transformação. E você também precisa se estar, porque as pessoas pensam que é a técnica que faz, não, amadas. Você precisa se colocar em movimento também. É você que vai fazendo e liberando essa estrutura que você acreditou, que você está vivendo. E hoje o seu campo emocional inconsciente vai trazer pessoas, resultados, tudo com base nesse padrão. Relacionamento, dinheiro, emocional, saúde, tudo é com base nesse campo ali. E a ciência já comprovou, tá? Porque existe, eu não estou falando nada mais, nada menos do que uma estrutura da sua mente, a estrutura da minha mente, a neuroplasticidade. Eu não estou falando nada mais, nada menos do que ciência, de que existe um campo. E esse campo, para você estar em consciência, existe uma realidade que você não enxerga, porque você tem filtros da realidade. E eu não estou falando nada místico, tudo com base na ciência. Michelle, não acredito nada disso. Então não aplica nada. Michelle, eu acredito, vai estudar mais um pouco então. Não precisa acreditar em nada. Vai e aplica. Tudo que eu tô falando para você. Ou vai lá e faz a jornada de liberdade emocional. Só para comprovar que dá para mudar. E dá para viver. E dar novos significados daquilo que você acha que hoje é a sua realidade.